Olá, sétimo ano. Nós vamos iniciar agora, continuando depois das sequências, as expressões algébricas. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números e letras, ou somente letras, envolvendo operações que a gente chama de expressão algébrica. As letras dessas expressões representam números e são chamadas de variáveis. Se vocês recordarem as sequências, que a gente viu uma sequência e conseguiu transformar aquela sequência numa expressão onde qualquer termo da minha sequência eu poderia calcular desde que eu conseguisse fazer a fórmula da minha sequência, certo? Então aqui, aqui tem uma sequência de números quadrados perfeitos, certo? Então, tem 1, 4, 9, 16, 25, 36 e infinitamente, né? Vamos indicar por que n o termo geral dessa sequência. Então, o primeiro termo, o primeiro número dos números naturais é o 1. Então, 1 elevado ao quadrado, que é o quadrado perfeito, é um quadradinho de 1 por 1, é igual a 1, né? Saiu do n ao quadrado. O segundo termo é o 4, que é um quadrado perfeito do 2 por 2. 2 por 2, certo? E assim eu vou formando os quadrados perfeitos. Então, como que eu formo o quadrado perfeito? Eu pego o meu número e elevo ele ao quadrado. Então, vale para qualquer número natural, nesse caso aqui, né? Então, eu vou dizer que a fórmula geral da minha expressão é, por exemplo, eu quero um número quadrado perfeito do 10, por exemplo, né? Se eu quero do 10, é só elevar o 10 ao quadrado, que vai ser o 100. Então, o meu quadrado perfeito lá no 10º termo vai ser o 100, né? Parecido com as sequências. Igualdade. Podemos representar uma igualdade, por A igual a B. De modo geral, podemos representar essa igualdade de A e B em expressões diferentes para o mesmo número. Chamamos isso de princípio da igualdade. Então, por exemplo, se eu escrevo assim, que 2 mais 5 é igual a 7, eu posso chamar o 2 mais 5 de A e o 7 de B, né? Tá escrito de forma diferente, um tá escrito uma operação, 2 mais 5, e o outro 7, só um númerozinho. Mas o que eu sei, é uma igualdade. 2 mais 5 é 7. Então, só estão escritos de duas maneiras diferentes, tá? Essa é a relação de igualdade. Pra gente, eu usei o genérico aqui de A igual a B. Só que o meu A tá representado diferente do B. Outro exemplo, 2 elevado ao cubo menos 5 é igual a 3. Quanto que é 2 elevado ao cubo? É 8. Menos 5 é igual a 3. E 8 menos 5 é 3. Então, é uma relação de igualdade. E está escrito de duas maneiras diferentes. Mas eu afirmo que A é igual a B. Outro exemplo, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Então, vamos só ver se é uma igualdade. 3 ao quadrado é 9, né? 3 vezes 3, mais 4 ao quadrado é 16, que é 4 vezes 4. 5 ao quadrado é 25. 5 vezes 5, 25. 9 mais 16 é 25. Então, 25 é igual a 25. É uma igualdade, né? Estou afirmando, se tem o sinal de igual, é uma igualdade e estão escritos de formas diferentes, né? Então, são expressões diferentes que identificam um mesmo valor. A gente chama isso de igualdade. Certo? Tem umas atividades ali para vocês fazer. Por exemplo, também, continuando. Numa igualdade, o primeiro
a primeira... Como é que eu vou dizer? A primeira expressão que vem antes aqui é chamada de primeiro membro da minha igualdade. E esse aqui é chamado de segundo membro, tá? Então, o que está aqui à esquerda, primeiro membro. O que está à direita, segundo membro. Ó, então, aqui é o primeiro membro e aqui é o segundo membro. Nesse exemplo, aqui é o primeiro membro e aqui é o segundo membro. Certo? Se eu tenho uma igualdade assim, ó, x menos 10 é igual a 2. Eu consigo pensar, né? Qual é o número que quando eu diminuir 10 vai dar 2? 12, né? Porque 12 menos 10, ó, vai dar 2. E 2 é igual a 2, tá? Ó, usei uma letra para representar a minha igualdade. E eu preciso identificar o valor dessa letra. Certo? Então, esse é o princípio para nós iniciarmos na próxima aula a equação, tá? Então, vocês vão fazer umas atividades ali para identificar primeiro membro, segundo membro e começar a se familiarizar com as equações, certo? Resolvam as atividades e qualquer coisa vocês me chamem.